E para finalizar o nosso podcast, nosso projeto, ele que esteve com a gente também nesse projeto do podcast As Vozes de Itaituba, Raiz de um Povo, recebemos nosso amigo Daniel Costa, apresentador, compositor de música, é um cara historiador, então um cara realmente uma vertente muito ampla na cultura local de Itaituba, Santarém e região. Então, nesse episódio aqui, vamos estar conversando com o nosso amigo Daniel Costa, ele que é apresentador e uma vasta experiência cultural, né? E desde 2021 participa dos festivais aqui, tanto juninos quanto Laú de Barreira dos Peixes. Então, desde já, seja bem-vindo, Daniel Costa. Hum. Isso aí, meu amigo Johnny, é uma honra estar conversando com você e a todos que nos acompanham. De fato, estou muito lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto tão importante para a cultura de Itaituba, que é dar voz a quem faz a arte no nosso município, né? Falo nosso porque todo ano, se tu percebeu, estou aqui em Itaituba, eu tenho que vir aqui. Mesmo morando em Santarém, todos os anos a gente vem aqui e todas as vezes que a gente vem para contribuir com a cultura. Graças a Deus, temos feito um trabalho maravilhoso, uma parceria até mesmo com o Johnny e várias outras pessoas aqui que tem dado muito certo, tem muito a crescer. E você percebendo aí, todo o legado que Itaituba tem, acompanhou, né? Você que é um dos produtores, uma das ideias desse projeto aqui do podcast. Qual a importância dessas manifestações para a nossa sociedade? Hoje, como eu apresento hoje alguns festivais aqui na região, e um texto que eu sempre falo ao final das minhas apresentações é que um povo sem cultura é um povo sem história. E falar da nossa história, logo estaremos fazendo cultura, né? Então, esses projetos eles são importantes tanto para possibilitar ao fazedor de cultura outras vertentes. Até mesmo quando nós estávamos mais cedo, em outro momento aqui do podcast, conversando com o Ricardo, ele falou de um leque de oportunidades que surgiu para os fazedores de cultura. Até então, Johnny Machado era diretor de quadrilhas, estava à frente nesse processo, mas nunca tinha levado-se para o audiovisual. Lá atrás, eu sei que já teve um trabalho na TV, mas algo totalmente diferente do que é esse processo aqui. Então, as leis, elas estão possibilitando os fazedores de cultura a fazerem cultura de outras formas, né? Nesse caso aqui, cultura digital. Então, esses processos são importantes para fomentar também, para agregar ao que já é bom. Tu não é só porque tu é coreógrafo que tu tem só que fazer coreografia. Tu pode ter um podcast, tu pode ter fazer um documentário, algo desse tipo que vai agregar muito para a história de Itaituba como um todo, né? Daniel, você que já está com uma boa experiência também aqui em Itaituba, mas o seu legado lá em Santarém, né, participando do Sairé, desde pequeno. Então, assim, o que que você acha assim da cultura local de Itaituba, de uma forma geral, no que pode ser melhorado, o que há de diferente aqui que em outros lugares não tem? Sim, eu acompanho também um processo de evolução aqui em Itaituba, né? Eu vim aqui o primeiro ano, através de um convite inesperado até, eu acho que faltavam poucos dias para o festival, né? Coisa de praticamente 10 dias. Convite do Johnny na época, em 2021. Foi quando eu vim a primeira vez, e na época eu tinha 16 anos, eu acho. E de lá para cá, já houve uma evolução, né? Está acontecendo uma evolução. Porém, existem vários pontos que nós precisamos evoluir aqui também. Eu falo nós porque, como eu faço parte aqui desse processo e hoje não mais só como apresentador, eu já estou envolvido em outras vertentes da cultura daqui. Eu acredito que existem situações que unidas podem ser mais fortes, unidas mesmo, porque a união é o que faz a força. Em Santarém, independente se nós temos hoje lá um festival que apresenta mais de 30 grupos em um festival, porque são 4 noites de festival, é o quadrilha humorística, quadrilha tradicional, carimbó, quadrilha estilizada, então assim, são vários grupos que têm suas validades, eles se unem em um só propósito, que é fazer um evento bom. Nós tivemos dificuldade em Santarém também de fazer um festival grande, e esse último ano, depois de muita luta, aconteceu o que deveria ter acontecido lá atrás, que foi se unir para fazer algo legal. Então se uniram, nós tivemos assim o maior festival folclórico da história, com uma estrutura boa, uma premiação boa, sabe? Porque assim, quando todo mundo se une, quando ninguém pensa só em si, a gente tende a crescer, né? Porque
agregada um ao outro, ela tende a ter mais força, né? Então, esse processo de união, ele é importante. União e conhecimento. Conhecimento é o que move o mundo, né? A partir do momento que se tem conhecimento de várias outras vertentes que se pode trabalhar cultural, não apenas no período junino para fazer um festival, mas sim no ano todo, ter atividades dos grupos folclóricos que temos hoje aqui o ano inteiro seria o primeiro passo para nós termos uma cultura mais forte. Tu acredita nisso? Essa pergunta aí é relacionada assim, porque eu vejo que você é um cara visionário. Você chega no festival e você percebe o que pode ser melhorado ali. E você teve uma experiência no passado, em Barreiras, na qual eu também estava presente junto com você, e você falou várias ideias. Eu gostaria que você falasse para mim sobre Barreiras. O que que ali é o ponto principal para melhorar aquele festival e ser uma referência? Barreiras é um festival muito lindo, eu tinha até comentado contigo, e é um festival antigo, né? Acontece há quanto tempo mais ou menos lá? Tu tem mais ou menos uma ideia? Faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos que acontece um festival, e com todas as pessoas que eu tenho o prazer de conversar, as pessoas falam que está naquele nível estagnado ali há muito tempo. É um festival que tem possibilidade muito grande, é um festival turístico, porque nós temos praias ali, existiria mil e uma possibilidades de se trabalhar. O primeiro passo para o Festival de Barreiras crescer é a comunidade se preparar para o festival, porque tu sabes que a gente vai para lá, até então é uma comunidade rural ribeirinha, né? Praticamente ribeirinha. E assim, não existe um preparo da comunidade para receber esse fluxo nesse período de pessoas. Tu sabes, porque nós estávamos lá, então assim, até mesmo para tu conseguir um churrasco, um almoço, um café da manhã, é difícil, né? É difícil. O segundo passo é, com toda certeza, os grupos começarem a dar os seus passos sozinhos. Porque se você depende totalmente do poder público, o processo ele tende a se retardar. Ele vai acontecer mais devagar. Se tu der os teus passos, mesmo que pequenos, não precisa ser nada grandioso, para tu começar a trabalhar o peixe, não só no, agora era em setembro, né? Até foi cancelado esse ano, mas trabalhar não só em setembro, durante o ano todo, lá no início do ano fazer lançamento de camisa, isso, aquilo. O peixe ele vai trabalhando o ano todinho, quando chegar lá atrás, ele no dia, na época do festival, ele já vai estar muito comentado, o público vai ser maior, mas a comunidade tem que estar preparada para receber o público. Pois é, a gente, conversando também com o Ricardo aqui, tocou no assunto que é um projeto nosso também, né, que há muito tempo a gente tem. Então, se Itaituba ela está necessitando de um festival grandioso nesse sentido. Foi isso que a gente estava até no bastidor conversando com o Ricardo, e é uma conversa que a gente tem antiga já, que Itaituba ainda não tem uma referência, como é o pensamento que o Ricardo tem, que nós temos, que não tem uma referência de festival folclórico. O que nós temos hoje é o Arraiatuba. Porém, quando se pergunta o que é o auge da cultura de Parintins, do Amazonas, é o boi-bumbá, é o garantido caprichoso. Lá de Santarém, é os botos, né? O tucuxi, o cor-de-rosa. E assim vai levando outras cidades aqui da região. Quando é em Itaituba, o pessoal tem um festival de quadrilha lá, parece. Festival de quadrilha. Mas quando o festival ele é assim aberto, assim de vários grupos, não existe, primeiro que não existe uma rivalidade real entre duas nações, que é o que faz aquilo se tornar popular, né? Então aqui, a partir do momento em que se criou um festival de dois grupos apenas, que é uma disputa entre um grupo ali e outro grupo lá, eu acredito que nós vamos ter mais uma referência e vai ser mais um evento cultural. Tem que sair do mês de junho primeiro, né? Deixa o Arraiatuba rolando e cria em outra época do ano. Porque se tu for avaliar um calendário cultural que existe aqui na região, os festivais começam em janeiro. Em janeiro, lá em Barcelos, já temos o primeiro festival do ano, que é o Festival dos Peixes Ornamentais. E assim vai levando até o último ano. Eu vou apresentar um festival agora em dezembro, que é perto do Natal, que é lá em Almerim, que é o Festival das Cobras. É o último festival do ano, aí fecha o calendário. Então, achar uma data específica para ser mais uma data, né, que vai gerar, vai fomentar tanto a economia da cidade de Itaituba e várias outras vertentes que precisam desses eventos para continuarem acontecendo. E é importante, só que aí tem que atrelar, como a gente fala, não só cultural, pode ser gastronômico, pode ser, pode ter outras participações, não é só o festival, pode ter uma noite antes de dança contemporânea, algo desse tipo, tem que viajar um pouquinho e criar uma ideia legal. Pois é, aqui tem já uma ideia, né, que quem sabe pode estar Vai trabalhando, vingar, vai vai vingar. vingar.
Então, assim, né, Daniel? A gente vê também a questão da economia criativa dentro do município, né? O tanto que esses eventos culturais, nós estávamos falando sobre uma própria CMA, né? Que aqui os empresários acho que não têm um conhecimento ideal, né? Eles são apenas empresários e não voltam para esse lado cultural e o tanto que eles podem estar contribuindo e também a empresa dele dando sua contrapartida social. Então, o que que você acha sobre esses projetos também de captação de recursos? É importante, né, acontecer dentro da cidade, porque nós temos empresas que têm, elas são empresas nacionais, né, ou internacionais também dentro da cidade. E essas empresas, elas poderiam estar fomentando muito bem a cultura aqui. Existem leis, né, essas leis de fomento cultural que são, no caso, a CMA, tem a própria Rouanet, que são leis maiores, que aprovam cartas bem maiores, né. Geralmente o pessoal está acostumado a trabalhar aqui com Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que são leis federais, né, leis do governo federal brasileiro, que foram criadas para incentivar, são leis de incentivo, não são leis de fomento, são leis de incentivo à cultura. Porém, elas são verbas que saem diretamente dos cofres do governo. Quando a gente tem uma CMA, no caso, a gente aprova uma carta, né? A carta, um exemplo aqui, R$ 200.000 para a gente fazer um festival. O Festival da Mandioca. A gente vai fazer o Festival da Mandioca 200.000. A gente chega numa empresa que, olha, eu tenho essa, queria conversar com vocês, marca uma reunião nessa carta. Aí o cara dá aquele pulo, né? Aonde que eu tenho 200.000 para dar assim pro pessoal? Só que é aquilo que o Ricardo falou. Você não dá, você não tira do seu rendimento. É o dinheiro que você paga imposto, ele vai voltar para pagar esta carta, né? Que é, no caso, a carta que vai fomentar algo cultural da região e a sua marca vai ser ativada ali. Porque a partir do momento em que se a gente acredita que este evento é um evento grande, que você aprovou uma carta na CMA, numa lei de fomento, ele é um evento grande que ele vai agregar muito para a cultura local, para fomentar tanto a economia criativa, como tu falou, que é esta economia em que ela é criativa, como o nome já diz, né? São outras vertentes da economia de fazer dinheiro com outros materiais, não só no convencional. Então, a empresa ela vai estar atrelada diretamente a um evento de grande importância e que o evento tem possibilidades enormes de crescer. Então, junto com o evento, o nome da empresa cresce também, porque ela está apoiando diretamente uma iniciativa muito boa para a cidade, que vai ajudar muito a cidade, sem tirar do seu rendimento. Tem que deixar isso bem claro, não sai do seu rendimento, sai do que você vai pagar para o governo de imposto. Vai retornar para esta carta. Pois, muito bacana. Recebemos aqui nosso amigo Daniel Costa, né, finalizando aqui nosso podcast. Esse podcast que é premiado na Lei Paulo Gustavo, né, incentivo à cultura, ao audiovisual. É o podcast Vozes de Itaituba, Raízes de um Povo. Então, gostaria que você desse suas considerações finais aí. E para 2025 e outros anos aí, qual a expectativa que você tem? Muitos trabalhos, né? Com toda certeza, Johnny. Queria agradecer muito, primeiro, a parceria com o Johnny, que nós temos aqui já há alguns anos. Segundo, as oportunidades, né? A partir do Johnny, hoje eu já consigo ter trabalhos aqui todos os anos na nossa Itaituba. Então, assim, agradeço muito a você pela confiança de sempre, a todo mundo que acredita no nosso trabalho e que vocês façam como o Johnny, busquem conhecimento para estar presente nessas leis que são importantes, para vocês se unirem ou conversem com o Johnny também, que eu acredito que um bate-papo, uma conversa rápida, ele nunca vai negar de ter com você, para vocês fazerem momentos como estes aqui acontecerem. Então, assim, 2025 nós estamos aí, alguns mistérios ainda estão rondando o ar, mas muito em breve serão lançadas aí as novidades para 2025. Que seja um ano maravilhoso para todos nós e para todos vocês de Itaituba. Muito obrigado mesmo pela recepção sempre na cidade. Estamos juntos. Então aí finalizamos, desde já agradecemos a premiação da Lei Paulo Gustavo, finalizamos nosso podcast e pode ter certeza que novas oportunidades terão e até a próxima. Muito obrigado.